Eu sou o Henrique Dias, do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Hoje estou inaugurando uma série de reportagens com pessoas ligadas à nossa história. E começo com a poetisa Mercedes Pipe Damin. Acompanhe, vem comigo. Bem, o Guarujá Cultural está na casa da dona Mercedes Pipe Damin, porque nós estamos estreando o programa com pessoas da cultura do Guarujá. Nada melhor do que começar com a professora de muitos dessa cidade, a dona Mercedes, também conhecida como Pipe. Então, dona Mercedes, além de professora, a senhora é poetisa. Tem em suas mãos alguns dos seus poemas? E poesias? Tenho. A senhora começou com quantos anos a escrever? Eu tinha 12 anos quando fiz a primeira poesia. E que tipo de... A senhora faz, assim, um lado romântico ou coisas ligadas à cidade? Conforme a situação. Conforme a situação, eu faço a poesia. Eu faço a poesia... Eu vejo uma situação de uma pessoa, de uma coisa, eu faço, aquilo bate na minha cabeça e eu faço. A senhora tem ideia de quantas a senhora escreveu ao longo da sua vida? Eu acho que umas 8, 10, muitas, mas o que eu tenho guardada é essa quantia. E a senhora, desde criança, a senhora declamava as poesias em público? Cita uma história pra gente aqui. O primeiro prefeito que chegou em Guarujá era o doutor Ciro de Melo Pupo, porque os outros vinham, passava 15, 20 dias, ele foi nomeado pelo Estado, não foi eleição, sabe? Isso. O governo, o Estado é que mandou. Isso. E quem foi receber esse prefeito fui eu. Eu estava com uns 8, 10 anos, quando eu fui. Então eu posso falar a poesia? Pode. A senhora tem uma lembrança onde foi isso? No Grupo Escolar Vicente Carvalho, que ficava na Mário Ribeiro. Que hoje seria em frente ao Banco do Brasil. Isso. Para quem não sabe, foi a primeira escola que a dona tem Pipe... o quadro ali. A dona Pipe estudou e depois ela vai mostrar o quadro dessa escola. Então, como é que foi? Tá? Ele chegou lá e a senhora foi convidada a apresentar. Eu fui convidada a receber o prefeito. Tá. Então, foi assim. Escolheu-me a professora para ditosa por saudar, representando os alunos do nosso grupo escolar. A minha intensa alegria, não podendo descrever, pus-me a pensar o que podia hoje vos oferecer. Flores, lembrei-me depressa, de vos dar em homenagem a florzinha da criança, a mais pura e doce imagem. Aceitai, pois, essas flores, junto à minha saudação, são pedaços de nossa alma, retalhos do coração. Olha, gente, a dona Mercedes... Posso falar a sua idade, vó? Pode. Dona Mercedes está com 92 anos, vai fazer 93 agora em maio. E faz pouco tempo que ela escreveu esse poema aí, só uns 84 anos, e a memória vocês perceberam, né? Tá intacta, assim, acho que nem a gente consegue lembrar. E me conta uma coisa. O diretor... A senhora lembra o nome do seu diretor da época? Eu lembro, era o seu... A gente chamava ele Seu Maia. Tá. Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele era um poeta. Tá. Então, quando tinha uma coisa, uma festa, uma coisa, ele me chamava, porque eu não tinha vergonha, entende? As outras, às vezes, ficavam envergonhadas de falar. Eu não via ninguém. Eu, quando ia recitar, não via ninguém. Ele fez várias poesias para mim, para mim recitar, ele mesmo. Tá. Então, acho que esse poeta ficou em mim, né? Não, com certeza, com certeza. Foi um maestro para a senhora, Ele fez uma poesia que é O Amor de um Caipira. Então, posso falar? Pode.
começa assim. Ela estava na beira do caminho, de pé, com a mão no queixo, a suspirar. E eu cheguei bem por trás dessa danada, fui chegando, até chegar. Aí cheguei por detrás dessa marvada e gritei no seu ouvido, peste! Ela, assustada, respondeu, vige! Mas o grupo escolar morreram de rir, porque tinha toda uma encenação, né? A inflexão da voz, né? Voz e tudo. Que eles se gostavam, mas era amor de caipira. E ele fez outra poesia baseada em mim. Ontem à noite... Bom, essa é muito triste. Essa não é baseada. A senhora era menininha ainda, 7, 8, 9 anos, né? Só voltando assim para explicar um pouquinho, para quem não sabe, hoje o grupo escolar está na Avenida Puglisi com aqui a na Leomil. nossa frente, aqui na frente. Que é inclusive onde mora a dona Mercedes, mora em frente ao atual grupo escolar. Então ela está falando, quando ela tinha 7, 8 anos, foi em 1931, 32, 33, o grupo escolar era onde hoje está... tem um prédio em frente ao Banco do Brasil. Então quem sai do Banco do Brasil e atravessa em direção à praia, lá na Mário Ribeiro... É número 90. Era uma casa num grande chalé, muito bonito, inclusive, que depois tinha umas araras. Nos anos 60 e 70, os caseiros cuidavam de uns pássaros, umas araras lá, porque aí já é do meu tempo. Bem, nós vamos passar daqui a pouquinho, no próximo bloco, para que a dona Mercedes nos mostre os seus quadros, tá bom? Então fiquem com a gente volta já já. Guarujá Cultural volta com a dona Mercedes. Agora nós vamos fazer um passeio na galeria de quadros que ela mesma pintou. Então ela vai dar alguns detalhes sobre as obras dela. Vamos lá, dona Mercedes? Esse aí é o trenzinho, o bonde elétrico que puxava vagões. De Guarujá até Vicente de Carvalho, que era Itapema. Aqui tem essa água... porque do lado de cá agora é a prefeitura. Desse lado é a prefeitura, porque era tudo mangue. E essa água ia sempre, até há pouco tempo, que tem uma casa que tem as crianças. Ninho maternal. Ninho maternal. Essa água ainda inundava lá, porque essa água depois aumentava, tinha até uma ilhota. Ela caía para o Santo Antônio, eu acho. Caía para o lado do Santo Antônio. Tá. Bom, depois não sei o que fizeram com a água, sumiu, né? E ali na frente está o meu marido, que ele também era, dirigiu, condutor. Ele era o motorneiro. É o motorneiro. Porque tinha, para quem não sabe, o Guarujá tinha a maquininha, que era a máquina Maria Fumaça. Tinha elétrica. Quem conduzia era o maquinista. Esse sistema que a dona Mercedes retratou aí, é o bonde elétrico. Então, quem conduzia era o motorneiro. São duas atividades, é a mesma profissão, mas com especificações diferentes. E a senhora tem uma ideia, assim, deve ter uns 50, 55, 60 anos esse quadro já? Esse quadro tem, quando acabaram os trens. Tá, nos anos 50. Eu, para data, eu sou meio ruim. E dona Mercedes, a senhora usou que técnica aí? Óleo, aquarela? É óleo, é quadro a óleo. Tá. É tudo óleo. Eu compro a tinta, misturo, faço. Era tudo flores. Daqui até lá tinha muito jacatirão, aquela... Olha, e agora a gente vai voltar no tempo, que nós vamos levar vocês para o grupo, primeira escola que a dona Mercedes estudou. Isso há precisamente 84 anos atrás, tá bom? Fica com a gente volta já já. Eu tirei o diploma lá. Tirou o diploma lá? Com 11 anos, acho. Ela fez todo o primário lá. Agora nós vamos até a porta da escola dela. Aguenta com a gente aí. Guarujá Cultural aqui com a dona Mercedes e nós estamos exatamente na escola, no grupo escolar que ela estudou. E ela vai contar os detalhes pra gente agora. E aí, dona Mercedes, o que a senhora conta pra gente? Então, a sala de aula era em cima, porque o chalé era de madeira. Embaixo, aqui do lado direito, era a secretaria. Ficava o diretor, algum inspetor que vinha visitar, vinha inspetor de São Paulo para examinar a situação dos alunos. Quantas salas de aula a senhora lembra? Devia ter umas 8.
porque em cima eram 4 salas e embaixo mais 4, pelas portas assim, que os chalés eram muito grandes. Isso. E a senhora completou todos os 4 anos do primário da época aí? Tirei o diploma lá. Tá. E aí fui estudar em Santos. E o nome da sua primeira professora? Tá? É Dona Rosentina, que era a minha querida. E ela morava no Guarujá ou ela vinha de Morava Santos? no Guarujá. Ela era O moradora filho daqui. dela ficou há muito tempo, há uns 20 anos atrás, ainda estava morando no Santo Antônio. Ah, que bom. Ele A senhora lembra o morreu. sobrenome dela? Acho que era Farias, Tá. mas não tenho garante. certeza. Mas Dona Rosentina a senhora Rosentina, lembra bem, né? É. E esse quadro, a senhora tem uma ideia quando a senhora pintou? Esse quadro também não tem 30 anos que eu pintei, não. É que os anos passam tão rápido Sim, e eu, sim. para data, eu sou meia ruim. O que nós temos Mas eu- aqui é que a é. Dona Mercedes já pinta há mais de 60 anos. É. Então, alguns quadros têm 60, outros 50, outros 30 anos, tá bom? Então, E agora, tem mais algum detalhe desse quadro que a senhora quer lembrar? acontece que às vezes está até escrito atrás. Tá. Olha, agora nós vamos dar uma voltinha com a Dona Mercedes na primeira barca que fazia as travessias entre Santos e Guarujá, quando foi criada a Vila Balneária, nos últimos 10 anos de 1800. Por volta de 1892, 1893, foi criada a Vila Balneária e eles tinham esse serviço de travessia, porque os trens chegavam de São Paulo e paravam no Valongo, do lado de Santos. As pessoas eram levadas até a estação das barcas, que atravessava para o Guarujá. Chegando na estação da barca do Itapema, eles vinham em trens até a frente do grande hotel que ficava ali na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Petrópolis. E a Dona Mercedes, esse quadro tem aproximadamente uns 60 e poucos anos que ela pintou, foi quando estavam desmontando essa barca no estaleiro. Só que ela vai contar um truque que ela fez. Qual é o truque? É que ela estava desmontando no Itapema, que agora é Vicente de Carvalho. E eu fiz como se ela fosse desmanchada em Santos, para poder pintar o farolzinho. O forte Itapema ali, o farol. É o farol de Vicente de Carvalho. Então ela usou esse artifício de colocar na outra margem para poder dar esse ângulo bonito e para ficar bem representativo. E esse quadro, a Dona Mercedes estava me falando que ela era jovem, ela tinha 20 e poucos anos quando ela fez a pintura desse quadro. Então nós estamos falando realmente de uns 70 anos, mais ou menos. É também a óleo, né, Dona Mercedes? É a óleo, É a pintura a óleo. E a senhora andou nessa barca? Andei. Várias vezes. Ela era muito chique. De repente, começaram os tapetes, os bancos, acho que passavam gilete nas coisas assim, e estragaram a barca. Mas ela era feita assim com bastante... tinha um certo requinte. Tinha. Estofados. Era muito bonita, de luxo. A senhora lembra se tinha serviço de bordo, assim, na Não, travessia? não tinha, não. Porque Tinha algumas só os marinheiros. algumas pessoas contam, Tinha serviam marinheiro. café, serviam água. Será Não, que não. não é verdade? Não, Tá. tinha só marinheiro. E agora, gente, a Dona Mercedes vai nos levar para dar uma voltinha até a casa que ela morou, tá? Que também tem umas histórias bem interessantes aí. Fica com a gente que a gente já volta. Bem, nós estamos agora com a Dona Mercedes em frente ao quadro que ela pintou dos últimos 2 chalés que ficaram em pé até o comecinho dos anos de 1980. Esses chalés foram demolidos durante uma madrugada, porque havia a possibilidade de eles serem tombados para o patrimônio histórico da cidade. E ela também tem uma história muito interessante para falar para a gente sobre esses chalés. E aí, Dona Mercedes, conta Então, para a gente. é o seguinte, nós fomos ali, morar ali, eu, a minha mãe, meu irmão, meu pai e 3 ou 4 irmãos deles, que quando a minha mãe casou, herdou os cunhados. Então, era muito grande o chalé, muito bonito, tudo. E foi os únicos que não pegaram fogo, porque o meu pai, quando chegou lá, trocou a fiação toda. E o número dele?
era chalé, eu falei ainda agora, chalé 20. 20 e 21. E o outro eu acho que era 18. É assim, aqui eu não pintei, mas tinha uma cerca viva. Do lado de lá era uma moça chamada Marina, que ainda é viva, o marido dela é político em São Paulo. E ela vinha e a gente atravessava as plantas e íamos brincar. Sim, porque era baixinho, né? Não, eram as plantas, folhagem assim, sim, com sim. flores, a gente passava no meio para ir para o lado de lá. Em vez de muro, era a planta que fazia a divisa. Desculpa, para quem não sabe, esses chalés, eles ficavam na rua Mário Ribeiro, esquina com a Benjamin Constant. Hoje seria aquele prédio onde tem um restaurante italiano, que fica na frente do Mini Extra. Isso mesmo. Você está sabendo mais que eu. Graças à minha historiadora que eu, me para incentivou. data e para números assim, eu estou meia A senhora está ótima, a senhora está ótima. Então, aí nós brincávamos. E quando foi um dia, ela foi, não voltou mais. Depois meu pai mudou também, fomos morar no sítio, depois voltamos para o Guarujá, aquilo tudo. 30 ou 40 anos depois, eu estava no Pão de Açúcar, pagando as minhas compras, e tinha aquela moça. E ela tinha um probleminha, que ela andava muito na pontinha do pé. E eu vi aquela senhora assim na ponta do pé. Eu fiquei olhando, quando ela olhou para mim, Mercedes, eu, Marina, nos conhecemos. Depois de vários anos. Então, e esse chalé era para ser tombado, mas não era para ficar para a prefeitura. Eu sei isso de fonte limpa, que eles iam ser tombados para o dia que alguém fosse vender. Mas a Marina falou que não ia vender, que ia ficar para os bisnetos dela. Tinha reformado até o chalé dela. Bom, aí pegaram e falaram, telefonaram para ela e deram o recado errado, que ia ser tombado. Aí ela não podia mexer nem nada, não era. Era para o dia que ela fosse vender, para fazer um prédio que alguém ia construir no local, a prefeitura desmontava e montava ele num terreno da prefeitura. Seria o correto. Mas aí, ele de lá de São Paulo, o marido dela, combinou com um trator aqui e demoliu os 2 chalés. Durante uma madrugada. Ela ficou, tanto que quando eu a vi a última vez, lá no Pão de Açúcar, ela ainda estava em pé os 2. Foi bem triste e a cidade perdeu porque esses chalés já estavam com 90 eram os anos. últimos. E eles já tinham 90 anos quando isso aconteceu. Então, fechando a nossa primeira entrevista com essa maravilhosa Dona Mercedes, uma artista de mão cheia, como vocês estão vendo, pintora, poetisa, musicista, professora, historiadora. Essa mulher é um encanto. Um beijo, vó. Fala aí.
que eu dava aula numa classe anexada, primeiro, segundo e terceiro. Lá no Perequê. Lá no Perequê. Agora, dar aula para três séries. Foi por Deus, porque não tem outra... E tinha os meus alunos vinham E qual é o nome da escola? 15 de novembro. Vinha para cá, os alunos vinham para o grupo, passavam em primeiro lugar, em segundo, sabe? Eles iam do segundo ano para o terceiro, já dividindo por 2 algarismos, multiplicando com 0 intercalado. Eu não sei. E a senhora ia de charretinha? Eu ia de charrete, porque não tinha... A estrada era de barro. E essa praia... É o senhor? Essa praia venciada, a gente ia por baixo na praia, porque não tinha rua. Foi charreteiro dela.